Estamos vivendo mais e melhor. A expectativa de vida do brasileiro já bateu os 75 anos. E para quem já fez aniversário dos 40 para frente, sabe o suplício que é viver num mundo dominado pelo instantâneo, que foge pelo vão dos dedos como água. Sabe aquele nome da atriz que insiste em desaparecer? O nome do filme dela também. O nome da rua que sumiu do mapa da memória, embora esteja ali na placa, bem visível. Em tempos de informação instantânea e imagens que se avolumam em turbilhões, haja memória. Será que para lembrar é preciso esquecer, desapegar daquilo que já não é mais tão relevante? Em discussão especial de hoje, o assunto é perda da memória. Nós convidamos o Dr. Renan Barros Domingues, que é neurologista, especialista em doenças cerebrovasculares e neurologia geriátrica. A doutora Gislaine Gil, que é neuropsicóloga e fundadora do Vigilantes da Memória e autora do livro Memória, tudo o que você gostaria de saber, mas se esqueceu de perguntar, pela editora Campus. E o Dr. Alexandre Leopold Bussi, que é doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, médico assistente do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas, com pesquisa em geriatria e gerontologia e promoção de saúde do idoso, atividade física no envelhecimento e alterações da memória. Muito obrigado pela presença de vocês, um prazer falar deste tema tão desafiador, né? Mas para falar de memória, saber um pouco mais do funcionamento da memória, veja na reportagem de Jeremias Gomes. Você sabe como o nosso cérebro adquire e armazena informações? De duas formas, pela memória de procedimento e a memória declarativa. A memória de procedimento, chamada implícita, armazena dados relacionados à aquisição de habilidades. E isso se consegue mediante a repetição de uma atividade de mesmo padrão. Neste processo estão inclusas todas as habilidades motoras, sensitivas e intelectuais, e toda forma de condicionamento. Graças a esta memória, que não depende da consciência, somos capazes de executar tarefas com a cabeça livre para pensar em outras coisas. Também existe a memória declarativa, chamada explícita. Ela armazena e evoca informação de fatos e dados levados ao nosso conhecimento por meio dos sentidos e de processos internos do cérebro, como associação, dedução e criação de ideias. Esta informação chega ao nível consciente por meio das proposições verbais, as imagens e os sons. Analisando a memória quanto ao tempo de armazenamento das informações, ela pode ser de trabalho, que alguns acreditam ser parte da memória de curto prazo, e a memória de longo prazo. A memória de longo prazo é a que retém de forma definitiva a informação, permitindo sua recuperação ou sua evocação. Se ter uma excelente memória pode ser ótimo para os estudos e a vida diária, a perda dela pode trazer grandes prejuízos para a nossa qualidade de vida. A amnésia, por exemplo, pode ser uma destas causas. A doença é provocada por diversos fatores em que a pessoa perde a capacidade de reter informações novas, a chamada amnésia anterógrada, ou de evocar as antigas, a amnésia retrógrada. As amnésias são sempre causadas por agressões ao cérebro e podem ter caráter transitório ou permanente. Vejamos algumas. A síndrome de Korsakoff, que é decorrente de alcoolismo crônico, mas pode ter outras causas. Outra é a amnésia traumática. Pessoas que sofrem um trauma de crânio frequentemente se esquecem dos fatos que ocorreram minutos antes do trauma e também dos que ocorreram após. Por fim, há também a amnésia global, que, quando definitiva, a pessoa perde a capacidade de reter novas informações e também de evocar as antigas. Esta situação ocorre em demências, traumas muito graves e intoxicações por monóxido de carbono. Mas e o esquecimento? Ao contrário da amnésia, na qual há perda de uma capacidade, o esquecimento é uma falha na retenção ou na evocação dos dados da memória. Parece familiar, não é? Afinal, quem nunca se esqueceu de alguma coisa? Alguns estudiosos acreditam que ocorre uma debilitação dos traços da memória com o passar dos anos. Outros que novos conhecimentos podem interferir e prejudicar a memória. O fato é que não é possível evocar uma informação se ela não foi definitivamente arquivada. A questão é simples. Sem atenção, não há qualquer possibilidade de se guardar um fato. E sem guardá-lo, não há como recuperá-lo depois.
Doutora Gislaine, é possível falar de memória? Quer dizer, a vida não é memória? Nossa vida diária não depende de nossas memórias. A gente viu na reportagem, inclusive, parece um tema muito complexo, mas qualquer pessoa que não tenha memória consegue viver? Somos o que somos graças à nossa memória, memórias, né? Então, recordar desde momentos, né, marcantes da nossa vida, né, como a nossa primeira professora, Sim. o nosso primeiro beijo, o nascimento de nosso filho, faz parte da gente, né? Então, a memória é um bem que todo mundo, quando acaba tendo falhas, Sim. se amedronta. Sim. Né? Só que daí é nessa hora que a gente tem que diferenciar, né, o que faz parte do envelhecimento natural e o que realmente representa uma doença. Mas é natural porque o idoso vai se esquecendo ou vai realmente apagando? O que acontece? Aliás, vamos falar desse trabalho também do Hospital Sírio-Libanês, o Cérebro Ativo, que vem a ser, antes de mais nada, lembrar os dois médicos convidados ali do Hospital Sírio-Libanês. Sim, então, aliás, eu agradecer a presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. Então, o programa Cérebro Ativo, ele foi construído por conta dessas queixas de memória e de atenção que tanto adultos quanto idosos nos trazem no dia a dia da clínica. E aí, muitos deles queriam saber o que fazer para minimizar esses problemas. Então, nós criamos esse programa, que é um programa, então, que ele é multidisciplinar, ou seja, ele envolve vários profissionais, né? Então, médico geriatra, neuropsicólogo, fisioterapeuta, terapeuta cognitivo-comportamental, também temos a nutricionista, porque nós entendemos que essas falhas de memória podem decorrer de vários fatores, como uma má noite de sono, dificuldades na alimentação adequada, falta de atividade física, falta de atividade física, olha aí. Pessoas que quase não são sedentárias, né? Sim. Então, nós sabemos que tudo isso, né, além da questão da atividade cognitiva, interfere, tem um impacto significativo na questão da memória. Sim. Então, nós entendemos que todos esses fatores devem ser trabalhados. E aí tem estratégias específicas para cada um e aí cada profissional da área trabalha determinada estratégia. E o programa é realizado numa equipe junto com adultos e idosos, né? Porque nós achamos que só idosos reclamam da memória, e não é verdade, né? Os adultos também reclamam. A única coisa é que os problemas deles não estão ligados especificamente à memória, mas à atenção, né? Ao estresse do dia a dia. Aliás, vamos falar sobre isso, doutor Alexandre, muito bem-vindo, sobre a questão da memória e a fixação dela, ou seja, nesse bombardeio de informações, como memorizar, como prestar atenção. Parece que a dificuldade hoje está na atenção, no foco, não é? Exato, é um prazer estar aqui, viu, Jorge? Gostei do vídeo e acho que achou interessante? Ele finalizou muito bem, quer dizer, não tem como você realmente reter adequadamente uma informação se você não estiver atento para aquela informação. E fora isso, também tem a questão de quanto você se envolve com aquela informação. Se é uma informação que faz sentido para você, você vai usar na sua vida, você vai contar para alguém sobre aquilo, né? Se você vai, de fato, se encontrar com essa informação, né, mais vezes, isso faz com que realmente haja uma retenção. Exatamente, você consegue reter melhor. Ou se teve um impacto emocional muito grande, então normalmente a gente consegue reter na memória aquilo que ou teve um impacto bom, que é melhor, né? Aliás, falávamos sobre isso antes da gravação do programa, né? Um trauma custa muito caro, né? A gente nunca mais esquece, né? Aliás, brincávamos antes da gravação do programa, quando fala uma pessoa dá uma topada, cai, se machuca, sofre um acidente, só de ver outro sofrendo um acidente ou alguma coisa, uma imagem chocante, traz de volta aquela memória ruim, inclusive dolorida, não é, doutor? Exato, o cérebro realmente é maravilhoso, é um órgão maravilhoso e tem realmente muitas possibilidades. É interessante dizer que a memória ela não está exatamente num ponto do cérebro, muito menos em vários pontos do cérebro. Na verdade, são as redes neurais que fazem a memória, né? As diferentes memórias que inclusive foram colocadas no vídeo. Então, um neurônio ele se comunica com muitos neurônios, tem às vezes milhões de comunicações que vão para os outros neurônios. E nessas comunicações é que realmente ficam as vias neurais e as redes neurais, que elas se consolidam melhor quanto mais você usa. E elas se perdem com o passar dos anos? É importante que se diga isso. Tem a ver a velhice e esquecimento a uma correia de transmissão? O cérebro ele é plástico, né? Então ele vai se modificando.
né? À medida que a pessoa vai se desenvolvendo, crescendo, e depois vem a idade adulta, novas informações passam a ser mais importantes, então aqueles caminhos neurais eles ficam mais solidificados, então essas outras que não foram usadas, realmente elas podem se perder. Não necessariamente por perda de neurônios, né? Que daí acontece. São outras conexões que são estabelecidas. São formadas novas conexões. A perda de neurônios acontece por degeneração de neurônios e daí sim pode comprometer algumas vias neurais. Doutor Renan, bem-vindo. Muito obrigado. Na abertura, quando eu falei dessa questão de estamos vivendo mais e melhor, né? Ou seja, a população está envelhecendo rapidamente e a questão da memória, como fica para essa população mais idosa? A linha de frente com quem o senhor trabalha, eles reclamam, porque esse mundo parece estar fugidio, né? Escapa, as pessoas se prendem muito às imagens, parece que a palavra, a escrita está sendo deixada de lado, então aqueles elementos que nos davam alguma fixação estão sendo perdidos. Quer dizer, como gravar? Parece que fica mais fácil lembrar de coisas lá do passado do que as coisas mais recentes. Isso é natural? Exatamente. Inicialmente é uma satisfação estar aqui compartilhando aqui com os colegas desse tema que acho que é um dos mais importantes da vida moderna e que transcende os limites apenas da medicina, da neuropsicologia, da ciência. É um tema que hoje é importante para a sociedade como um todo. E sim, é verdade, a questão da memória, e eu diria, além até da memória, a questão dos problemas cognitivos, essa questão se torna muito mais importante nos indivíduos idosos, que é onde a gente tem uma frequência maior desse tipo de queixa. E quando nós, enquanto profissionais, nos deparamos com indivíduos que nos procuram com essa demanda, com esse tipo de questão... E a queixa é recorrente, no caso? É recorrente, né? Não há um dia só que não nos deparemos com diversos indivíduos trazendo esse tipo de questão. Então, nós como profissionais temos inicialmente que estabelecer um diagnóstico. Com que situação nós estamos lidando? Trata-se de uma redução da cognição, da memória aceitável ou, como nós diríamos, normal, esperada para aquela faixa etária? Seria um passo um pouco além, onde nós chamamos de comprometimento cognitivo leve, onde não é mais uma situação totalmente normal, mas não estamos ainda diante de uma demência. Ou já temos indícios do ponto de vista clínico, na avaliação clínica, na avaliação pelos exames complementares, que esse indivíduo já apresenta sinais de uma doença, de uma patologia. Então, esse é o primeiro ponto. E muitas das vezes, as queixas desses indivíduos que estão num processo inicial de um adoecimento cerebral são realmente do esquecimento para fatos recentes. E há uma relação de doença, se pode falar, digamos, entre os idosos? Porque muito se fala das pessoas que vão ficando sozinhas, vão ficando deprimidas, pouco falam, parece que eles vão usando menos a memória, então ela vai se perdendo também. Isso tem a ver, doutor? Com certeza, foi muito bem lembrado essa questão, porque muitas vezes esses idosos que nos procuram não têm de fato uma doença cerebral, uma doença degenerativa, nem uma doença vascular do cérebro. O que acontece é que a queixa reflete uma outra condição clínica, às vezes uma depressão, que é muito comum entre os indivíduos idosos, às vezes um transtorno de sono, que também é muito comum nessa faixa etária, às vezes um outro distúrbio clínico, como por exemplo, uma deficiência de hormônios da tireoide, que pode ter como um dos seus sintomas esquecimento, perda de memória, ou outras deficiências, como deficiências vitamínicas, enfim. E a pessoa percebe isso, doutor? Ou ele é refratário, inclusive, para procurar o médico? Muitas vezes são os familiares que percebem inicialmente essa situação, principalmente quando se trata de uma condição patológica. Então, não é incomum,
nós recebemos numa primeira consulta um indivíduo que já tem alguns sinais de que está iniciando com um processo degenerativo cerebral, e nós perguntamos a ele se existe algum problema, e ele diz, não, comigo está tudo bem. Eles aqui estão achando que eu estou com algum problema e estão me trazendo aqui, mas eu não tenho nada, doutor. Não tenho nada, doutor. Eu não tenho nada. Então, quando há esse tipo de observação, esse tipo de comportamento, já é um indício de que sim, há provavelmente algum problema. Esse é o indivíduo que vai demandar uma investigação mais cautelosa para chegarmos até esse diagnóstico, que é o que vai permitir posteriormente o início de um tratamento e minimizar as consequências desse processo. Doutora, eu fiquei muito curioso com o seu livro, tudo o que você gostaria de saber, mas se esqueceu de perguntar. Memória. Vamos falar um pouco sobre o livro e também, aliás, o próximo, né? Sim, sim, o Ensinar a Lembrar, né? Ensinar a Lembrar, isso. Vamos falar um pouco disso, porque é tão forte a memória e aquela que é catalogada, que é escrita, mesmo que esteja numa gaveta, mas a gente sabe que está lá, né? Quando procura, vai atrás. O que tem nesse livro aqui que eu fiquei curioso? Então o livro ele começa falando o quão é importante a memória para nós realizarmos qualquer atividade da vida diária, né, como os médicos comentaram, porque nós não temos uma memória, nós temos várias distribuídas em várias regiões. E para cada tipo de memória, há um tipo de atividade que pode ser realizada até para desenvolvê-la. Afinal, como o Dr. Alexandre comentou, o cérebro é plástico, né? Sim. Então, vamos... Mas entre essas memórias, teria alguma preponderante, eu digo isso fazendo um paralelo com a visão. A gente, né, vai perdendo a acuidade, vai perdendo a visão de perto, vai ficando mais seletivo, vamos dizer assim. Mas às vezes fica melhor a visão de longe. Sim, sim. E no caso da memória, a memória recente desaparece, mas a memória lá da antiga está cada vez mais bem cimentada. Isso acontece também? Acontece, como mostrou no vídeo, né? Essa memória que vocês, as pessoas falam, né? Que você diz que é mais antiga, que as pessoas trazem, né? Como lembranças do passado, é essa memória que ela ela é não declarativa, ou seja, você não precisa pensar para trazer ela de volta, ela já está ali. Diferente da memória do dia a dia, que você está ainda aprendendo, que você precisa ter uma reação mais consciente daquilo, prestar mais atenção, por exemplo, uma leitura de um livro, né, que você não conhece o tema, então você precisa prestar mais atenção naquela leitura. Uma dessas técnicas, por exemplo, que a gente utiliza para memorizar mais conteúdos seja de revistas, jornais, é você fazer perguntas àquilo que você está lendo. Por quê? Porque essas perguntas, elas vão ser fundamentais na hora de você recordar determinada informação que você está lendo de uma revista ou de um jornal, né? E isso está tudo lá no vigilantesdamemoria.com.br também? Temos. Falando também lá sobre determinados alimentos, né? Como a dieta do Mediterrâneo, que é importante também, que está sendo muito deflagrada alimentação, atualmente. a gente vai falar ainda também sobre a questão da atividade física, doutor. Mas, em geral, as pessoas reconhecem essa deficiência ou vão deixando de lado e aí quando vê, adeus memória, já não existe mais. Não, pelo contrário. Hoje em dia há uma preocupação. Há uma grande preocupação e não só idosos que nos procuram, adultos já estão também preocupados, né? Seja porque tem algum parente que tem a demência por doença de Alzheimer, né? E aí ficam preocupados da questão genética, seja também por conta de estresse, né? Estresse, ansiedade, ou mesmo, como o doutor comentou muito bem, da questão da depressão, né? Os adultos também estão mais deprimidos, né? Até pelas condições que nós estamos vivendo, né, no país, né, falta de emprego, né, as relações também estão mais desmembradas, né, então marido que separa de mulher, fragmentadas, vamos dizer assim, né? Bom, a gente vai falar mais no próximo bloco sobre a questão da atenção e essa vida moderna no Em Discussão Especial, que volta em instantes. E estamos de volta no Em Discussão Especial, hoje falando de perda de memória com o Dr. Renan Barros Domingues, que é neurologista, também a doutora Gislaine Gil, que é neuropsicóloga, e com o geriatra Alexandre Leopoldo Bussi. Doutor Alexandre, sobre a questão da atividade física, já vou lhe
Vou provocar aqui. Sim. Muita gente fala que o idoso tem uma vida sedentária, até invisível, né? Dentro de casa, evita sair. Isso também vai prejudicar a memória, a pessoa vai perdendo os seus laços, os seus relacionamentos, seus amigos vão morrendo, vão indo embora. Às vezes os mais jovens, né? Os filhos, os netos, deixam o idoso ali. Isso tem afetado diretamente a memória? Com certeza, quando você fica com menos atividades sociais, né, com certeza isso traz uma, vamos dizer assim, uma atrofia, né? Porque quando atividade social pode ser caminhar e ir até a padaria. Eu estou dizendo de uma forma geral, não só atividade física, né? Porque realmente, como você falou, a atividade física ela tem esse componente social. Mas as pesquisas mostram que mesmo você fazendo um controle com um grupo que faça atividade social e o outro faça só atividade física, a atividade física tem ainda um ganho a mais para melhorar algumas funções, memória, por exemplo, funções executivas, atenção, mas também em estudos mais longitudinais, estudos mais a longo prazo, também prevenção de demências, como a prevenção da doença de Alzheimer também. Então chega em alguns estudos mostrar uma prevenção ou então um atraso do início da doença de Alzheimer, que talvez seja o mais correto de dizer, em torno de 50%. Sim. Né? Então a gente não sabe muito bem o porquê ainda existe, né? Só existem hipóteses para tentar entender o papel da atividade física no cérebro, mas com certeza é algo além das atividades sociais, que também são importantes. Sim. Doutor Renan, sobre isso, a gente falava da questão do foco, né? De prestar atenção. Nesse bombardeio que tem de informação, como é que o idoso se apropria? Como é que ele forja? Como é que ele constrói suas memórias recentes? Porque aquela do passado está bem cimentada, está guardada ali numa caixinha, ele sabe quando precisar dela. Aliás, a memória, para ficar bem, ela precisa ser polida, ela precisa estar sempre sendo renovada, ou a gente vai esquecendo de coisa que já não julga relevante e quando precisa talvez busque e não encontre mais? Não, sem dúvida nenhuma, muito bem colocado. As memórias são dinâmicas, né? O nosso cérebro, ele como já foi colocado, ele é constituído por redes de neurônios e essas redes não são, como já se pensou no passado, redes estanques. Essas redes são dinâmicas. Então, as nossas memórias, elas são passíveis de reforços. Nós podemos reforçar determinada memória e isso todo estudante que está se preparando para o vestibular sabe muito bem, né? Quando ele repassa um determinado conteúdo, sem dúvida nenhuma, ele vai ter um aprimoramento da cognição sobre aquele determinado domínio. Agora, um outro aspecto muito importante que você levantou é como direcionar o foco. E aí não há como dissociar da questão do interesse, né? Então, o idoso, quando ele tem um convívio social, quando ele participa de atividades no meio, quando ele tem um papel relevante dentro do meio em que ele vive, quando ele tem estímulos emocionais positivos, isso ajuda muito ele direcionar positivamente o foco, aumentar o nível de atenção. E ele consegue fixar? Essa que é a questão, né? Sem dúvida, isso é possível e há várias formas de se conseguir isso. Mesmo num mundo tão dinâmico, doutor Renan, eu digo isso, eu ouvi recentemente uma entrevista com o Antônio Fagundes, falando dos 500 anos, né, da escrita, né, do Gutenberg, então se escrevia, se lia texto. E ele disse que ficou um dia inteiro na frente de um videogame jogando e depois não conseguia ler a primeira página de um livro. Ele perdeu literalmente o foco. Perdeu o foco, ele falou, e essa criançada está em todas, está na máquina dando respostas autômatas, muitas rápidas demais e usando partes do cérebro, digamos assim, que parece que não tocam a memória ou tocam de uma outra maneira, né? Porque a memória é tudo. É tudo uma questão de como utilizar as ferramentas, né? Sim. Então, mesmo as ferramentas tecnológicas, elas não são necessariamente ruins. Muitas vezes elas podem ser usadas, inclusive para implementar os processos de memorização. Então,
não existe um antagonismo natural entre essas duas situações. O que existe é justamente a necessidade do interesse. E isso envolve o afeto por uma determinada informação. Sim. Então, é evidente, se nós lemos um livro com o qual nós temos um envolvimento afetivo... Aquele que nos toca. Aquele que nos toca. Sim. O livro, o filme, aquela informação. Então, nós, sem dúvida nenhuma, vamos apreender muito mais daquelas informações. No caso desse livro, eu preciso relê-lo, eu preciso citá-lo, eu preciso sempre estar polindo essa memória ou não necessariamente? Uma vez tocado, é para sempre. Exato. Quanto maior o interesse, menor será o número de vezes que eu vou ter que revisitar aquele livro, aquela informação. Doutora Gislene, enquanto o doutor Renan falava, a gente via no visual aqui a figura do peixinho, da peixinha, né? Adore. Pois é, a senhora falou de idosos, mas também acontece com crianças, com jovens, a memória pode falhar, que o diga o menino que tem que fazer uma prova no dia seguinte e dá o branco. E aí? Sim. E ele estudou, ele foi, buscou o livro, ele se dedicou, mas na hora... Falha, né? Porque vamos imaginar, né? Principalmente crianças ou adolescentes, até adultos ansiosos, o pensamento dele está sempre no futuro. Né? Então eles estão sempre pensando o que vai acontecer no futuro. E quando eles vão fazer uma prova, ou mesmo estão numa situação de trabalho, né, que exige uma informação imediata, essa questão de pensar sempre em que algo vai acontecer no futuro atrapalha ele buscar as informações do próprio presente. Né? E aí até tem algumas reações autonômicas, né? Tem pessoas que têm suor nas mãos, né? Às vezes tem que ir ao banheiro. Por quê? Porque realmente ficam tensos. E aí, ao invés de procurar a informação que precisa naquele momento, está mais preocupado com o seu estado. Tem a ver com déficit de atenção também? O déficit de atenção, ele é uma outra questão, né? Não necessariamente tem a ver com ansiedade, pode andar junto, mas não necessariamente estar ligado, né? O déficit de atenção é um transtorno, né? Que ocorre em parte das crianças, né, e dos adolescentes, né, que pode também, né, ter alguém na vida adulta ou idosa, mas porque não foi diagnosticado com criança, né, que aí é uma alteração realmente de neurotransmissores químicos do cérebro, né. Mas é uma dificuldade de fixar o presente, aliás, é isso que... É uma dificuldade de manter-se concentrado numa determinada informação. Então é como se a criança tivesse prestando atenção na aula, mas por determinados momentos, algum barulho que tem no ambiente ou amigo chamando já faz com que ela perca aquele foco, que é prestar atenção no professor. Sai da aula, e já está no outro plano. Outro pensamento. Caçando pokémons aí virtualmente. Doutor Alexandre, sobre isso, inclusive, é importante que se diga como ajudar, tem ferramentas. A gente falou aqui em ferramentas, só para não deixar escapar nesse bloco, sobre técnicas para a fixação dessa memória, para que a gente, quando precise dela, saiba onde está. Inclusive no programa Cérebro Ativo, lá no Sírio, tem toda uma programação, né? São 20 semanas e cada semana tem, vamos dizer assim, um objetivo específico. Então, é claro que para determinadas pessoas uma técnica vai fazer sentido, para outras não. Né? Então, tudo depende de qual é o problema para aquela pessoa. Às vezes a gente precisa identificar, se for individualmente, a gente tem que identificar. É um problema de planejamento, é uma pessoa desorganizada, ela tem uma atenção ruim, ela com vários estímulos ela já se perde, como essa criança com TDAH, por exemplo. Sim. Né? Então, e quando é individualmente, você precisa tentar fazer um diagnóstico, como o Dr. Renan já colocou anteriormente. É muito importante, às vezes, você partir do diagnóstico. Quando você trabalha com um grupo, você tem que partir e tentar jogar para o grupo coisas que façam sentido para alguns deles e vai treinando. Sim. Na próxima semana, uma outra técnica que dê, que outras pessoas vejam sentido e também façam. E interessante você passar informações e, vamos dizer assim, lição de casa para que as pessoas continuem fazendo isso e tragam sua vivência na próxima semana. A doutora Gislene pode dizer melhor até como que é isso, que ela que coordena bem essa parte, mas o início, né, doutora, das sessões com as pessoas dizendo como fez sentido aquela determinada técnica para ela naquela semana. Por exemplo, tem pessoas que esquecem nomes, aí precisa treinar essa
facilidade de armazenamento de nomes, né? Então tem uma técnica muito simples, que é conforme nós estamos Muito conversando simples, né? aqui. Muito simples, né? Para jornalista que convive com milhares de pessoas aqui na casa, 94 deputados, partidos, assessores, chefe de gabinete, é muito simples. Vamos repetindo os nomes, né? Mas é sempre treino, né? Então vamos mudar, né? É simples desde que se treine, né? Sim. E aí, eu brinco, né? É uma técnica até que as pessoas que trabalham em vendas fazem muito. Então, conforme está conversando com uma pessoa, repetir várias vezes o nome dela durante a conversa. Sim, mas aí já é carteira de cliente, aí já são tem negócios, algumas coisas a mais, tem né? outras motivações, vamos dizer assim. Outra coisa, você pode, aquela pessoa acabou de te dizer o nome, se for um nome que você já conhece, já contar a coincidência para a pessoa. Sim. Porque daí você está decodificando melhor aquela informação. Sim. Então, a maioria dos problemas de memória estão na codificação. Então, como que a pessoa entra com aquela informação no cérebro? Porque muitas vezes a gente está conversando, a pessoa fala o nome, mas você já está pensando no que vai fazer daqui 5 minutos, né? Então, a gente ensina que aquele momento que a pessoa está dando aquela informação nova, você precisa prestar atenção e usar alguma técnica para codificar. Né? Então, seja para nome de pessoas, lugar onde você deixa objetos pela casa, Sim. seja melhorar a capacidade de aprender um texto novo. Então, para cada tipo de queixa, uma determinada técnica. Sim. Doutor Renan, só para a gente fechar esse bloco sobre também as queixas dos idosos, as mais recorrentes, é importante que se diga também se tem alguma saída que não essa de fazer teste, palavra cruzada, remédios, onde a gente avança, doutor? Muito bem, muito bem lembrado, porque, na verdade, nós estamos falando aqui em grande parte, de situações que são consideradas normais e até bastante frequentes. Mas